Olá, meus queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando com vocês é a Vivian. E aí, podemos conversar? Então, o assunto tratado de hoje será o transtorno depressivo em idosos. A depressão é um transtorno mental que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, independente da idade. No entanto, a forma como a depressão é percebida e se manifesta pode variar significativamente entre os idosos. Muitas vezes, a depressão em pessoas idosas é reconhecida ou pode ser confundida com os efeitos normais do envelhecimento, como a tristeza ou a apatia. E eu sou a Gabriele e nós estamos aqui com duas convidadas, a doutora Laura Magalhães, que é uma terapeuta ocupacional com especialização em gerontologia e experiência em saúde mental, e a dona Esté, que veio contar pra gente um pouco da sua história de vida e do seu diagnóstico de depressão. Doutora Laura, nos fale um pouco o que te fez escolher a gerontologia. Oi, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui e poder falar sobre esse assunto tão importante. Bom, escolher a gerontologia foi uma decisão extremamente gratificante e impactante, tanto para mim como terapeuta, quanto para os idosos atendidos. A população mundial está envelhecendo rapidamente e, com isso, há um aumento significativo na demanda por profissionais qualificados que possam atender às necessidades específicas dos idosos. Em resumo, escolher a gerontologia como especialidade me permitiu fazer parte de um campo de crescimento que promove não apenas a saúde física dos idosos, mas também seu bem-estar emocional e social. Esse crescimento se dá justamente por conta da informação. Hoje em dia as informações chegam com mais facilidade até outros públicos, não só os jovens, assim como os idosos, que faz com que os idosos procurem cada vez mais se cuidar. Além de pensar no bem-estar físico, hoje eles entendem que a saúde mental também é importante. E aí, doutora, conta pra gente o porquê que os idosos também é um público vulnerável a desenvolver o transtorno depressivo. Bom, as pessoas idosas, elas enfrentam uma série de desafios que podem aumentar o risco de desenvolver depressão, como, por exemplo, as mudanças significativas na vida e nas suas rotinas, como, por exemplo, a aposentadoria, podem levar à perda da identidade deles e do propósito, já que muitas pessoas trabalham durante grande parte da vida e se veem como pessoas úteis e produtivas apenas se estiverem desenvolvendo algum trabalho. Muitas pessoas até contam dias para se aposentar, mas quando se deparam com o ócio prolongado, não sabem lidar ou o que fazer para se sentirem úteis. Também tem outro ponto que eles têm que lidar com a morte de amigos ou familiares próximos, o que pode resultar no sentimento de solidão e negação, assim como problemas de saúde. Muitos idosos podem ser diagnosticados com doenças crônicas ou incapacidades físicas, o que pode afetar a qualidade de vida e contribuir para o sentimento de desesperança. Como também o isolamento social, que é um ponto importante, pois muitos idosos vivem sozinhos e têm redes de apoio limitadas, o que intensifica o sentimento de solidão e desamparo. Doutora Laura, foi muito enriquecedor o conhecimento que você compartilhou com a gente. E agora eu vou direcionar a palavra para a dona Esté. Dona Esté, fala um pouco sobre a sua história antes e depois do diagnóstico. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu fiquei muito feliz quando a minha neta disse que eu ia participar desse podcast. Ela é muito fã de vocês, ela acompanha direto, então para mim vai ser uma honra poder compartilhar um pouco da minha história. Bem, antes do meu diagnóstico, eu era uma pessoa muito ativa na minha vida. Eu gostava muito de cuidar do meu jardim, né? Minha casa tem vários cômodos, então para mim era uma alegria poder fazer isso. Eu também tinha uma atividade de fazer crochê, né? E eu sempre gostei de estar muito com a minha família. Mas depois que meu marido faleceu, tudo mudou. Parece que a tristeza ela me tomou e eu fui me isolando, perdendo o interesse em tudo. Antes coisas faziam sentido, aí não faziam mais. A depressão ela fez eu me sentir vazia, como se a vida fosse um eterno buraco. E depois de eu buscar ajuda, com o incentivo da minha neta,
Aí eu comecei a enxergar possibilidades novamente. Além do médico, né, ele me encaminhou para uma terapeuta ocupacional, porque as minhas atividades estavam sendo prejudicadas e eu reconheço hoje que isso foi essencial para que eu retomasse nessas atividades que antes eu fazia com tanto prazer. Depois das consultas, eu percebi que a Theo, ela me mostrou como eu podia criar novos hábitos e com esses hábitos eles poderiam ajudar a mudar a minha rotina, mudar o meu dia a dia. E uma coisa que foi essencial para isso tudo acontecer foi a minha neta. Eu amo muito ela. Um beijo, Luísa. Eu sei que você está assistindo, né? Está escutando o podcast. Um beijo, Luísa. Luísa, obrigado por acompanhar sempre o nosso podcast. Dona Maria, conta pra gente como foi os impactos da depressão na sua vida. Então, Vivian, a depressão, ela me fez sentir que nada tinha sentido mais na minha vida. Eu me sentia cansada o tempo todo, até para realizar atividades que antes eu fazia com muito prazer. É um cansaço assim que eu não desejo para ninguém. É como se a solidão ela pesasse mesmo no corpo. E essa solidão, ela não tem explicação. E eu perdi até os interesses antes que eu tinha de ir para minha igreja, orar, também cozinhar para os meus netos, que é uma coisa que eu gostava muito. Isso me deixou muito triste. E em que momento você decidiu buscar ajuda profissional? Eu vou ser bem sincera que foi por muita insistência da minha neta, né, a Luísa. Ela é uma jovem cheia de alegria, muito simpática mesmo. E ela sempre ficou muito preocupada comigo, né, quando eu comecei a demonstrar essa tristeza constante. E no começo foi difícil aceitar, porque você se pega sozinho e não fazendo coisas que você gosta. Tipo, o que é isso? Eu nunca tinha sentido uma coisa assim. Então, quando a Luísa disse para mim ir ao médico e me acompanhou, ele me explicou, né, o que era a depressão, como eu estava me sentindo e como o tratamento ele poderia me ajudar depois. Mas, além disso, o outro profissional que eu falei, terapeuta ocupacional, também foi muito importante porque ele disse possibilidades de atividades que eu poderia fazer. E uma dessas atividades foi a caminhada com a minha neta. E eu sinto que isso aproximou mais ainda a gente e também me deixou com mais energia. Dona Maria, na sua opinião, qual é o maior preconceito que a sociedade tem hoje em relação à capacidade dos idosos? Bom, falar de preconceito, hoje em dia eu entendo uma coisa, mas na minha época eu sei que era bem diferente. Mas, graças a Deus, eu sempre procuro estar bem atualizada. Mas eu vejo que as pessoas acham que porque somos idosos, a gente não pode aprender coisas novas. Ou então que a gente pode ter uma vida ativa, sim. É como se a sociedade ela visse as pessoas idosas como um peso. E isso é muito triste, porque a gente ainda tem muito o que ensinar. Eu mesma aprendi, né, com a minha neta Luísa, que eu posso me reinventar sim, e que antes eu achava que caminhada era uma coisa boba, era uma perda de tempo, hoje me faz sentir muito bem. Desde já, eu gostaria de agradecer a presença e a participação da doutora Laura e da dona Esté por trazer hoje esse conhecimento e as experiências enriquecedoras para a gente. E eu vou deixar um recado para vocês. Compreender a depressão em idosos é fundamental para promover um envelhecimento saudável e digno. Através desse podcast, buscamos sensibilizar e levar o conhecimento sobre esse tema e, assim, de alguma forma, poder ajudar a quebrar os estigmas e encorajar pessoas a buscarem apoio quando necessário. Atenção! Todas as informações repassadas são baseadas em fontes científicas. Porém, para abordar o tema transtorno depressivo em idosos, foram utilizados personagens fictícios fruto de um trabalho para a Universidade Estadual do Ceará.